Bom, gente, então vamos dar início à quarta aula do EPIS 2 sobre a continuidade da experiência democrática, que é o período histórico que vai de 1946 a 1964. Eu acho importante a gente falar bastante hoje sobre a experiência democrática, né? E para isso eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que é bem facilzinho de ver, assim, eu acho que vocês conseguem perceber claramente, né, o que está sendo compartilhado aí, não sei como é que tá. Vocês conseguem ver? Tá bom? Parece que tá, né? Se vocês não estão falando nada é porque tá bom. A ideia era justamente mostrar para vocês um pouco sobre a ideia é falar um pouco, então, sobre os anos 50, e eu gostaria de começar a falar um pouco sobre o que estava acontecendo, né, nesse período no mundo. A primeira coisa que eu acho fundamental é pensar justamente nesse otimismo do pós-guerra, né? A gente imagina que está tudo mudando, você tem novas matérias-primas, novos objetos, né? Você tem a conjuntura da Guerra Fria, né? Então, de um lado, você tem um crescimento muito grande do nacionalismo, inclusive no seio das esquerdas, lutas de libertação, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, África. Então, você tem toda uma oposição ao predomínio econômico dos Estados Unidos, né? O Cuba vai ser um verdadeiro furacão a partir de 59, né? Passando uma revolução absolutamente nova. E você tem a criação de vários organismos internacionais, como a ONU, como o Mercado Comum Europeu, a OTAN, o Pacto de Varsóvia, e muita propaganda ideológica do American Way of Life, né, dessa democracia liberal norte-americana, né, o macartismo reprimindo qualquer forma de ideologia que não fosse essa americana, né, e tudo se transforma. Você tem uma série de coisas que aconteceram nos anos 50 que, na verdade, as pessoas falam muito dos anos 60, né? Mas os anos 50, tudo que aconteceu nos anos 50 é que proporcionou as mudanças realmente que aconteceram nos anos 60. Então, se você pensa que a crescente participação da mulher, por exemplo, né, a pílula anticoncepcional é inventada em 1954, né, e tem uma mudança de hábitos muito grande que acompanha essa automatização. Então, população do consumo, popularização do consumo, né, eletrodomésticos, carro, radiovitrolas, televisão. Claro que isso vai chegando muito lentamente, sobretudo no Brasil, mas a gente tem essa modernização das ideias, a modernização do mundo, a modernização dos homens, né? Carro, né? A conquista do espaço com satélites artificiais. No cinema, a gente tem o neorrealismo, o Marlon Brando, James Dean, o nascimento do rock and roll, Elvis Presley. Então, é uma efervescência muito grande que está acontecendo, né? As cidades vão virando metrópoles, né? Meios de comunicação de massa são explorados ao máximo, né? Primeiro o rádio e depois a televisão, né? E se repensa o Brasil, está se repensando o Brasil. Né? Você tem um clima de esperança imenso, né? O tema central nesses anos vai ser justamente o desenvolvimento do país, né? A igreja também passa por uma reformulação, eu estou falando, obviamente, da Igreja Católica, né? Vai passar por uma série de avanços progressistas, né? A CB vai ganhar maior liberdade de ação, as assembleias eclesiais de base, né? A JEC, a JOC, a JUC, com Dom Helder Câmara, a CNBB, eles vão atuar mais na área rural, né? Vão pensar uma educação radiofônica, né?
esse movimento de eclesial de base, de educação de base, vai ser muito importante, né? A esquerda também, né? O PCB, obviamente, vai continuar lutando contra o imperialismo e o latifúndio. Os nacionalistas vão ser a corrente de pensamento de maior influência nesse momento no Brasil, né? Buscando um desenvolvimento independente do Brasil através dessa industrialização comandada pela burguesia e por capitais nacionais. Em 1952, a gente tem um projeto nacional muito interessante, que é justamente a criação do grupo de Itatiaia, né, que depois vai levar ao ISEB, ao IBESP e ao ISEB, né, um grupo de intelectuais que se reúne sob os auspícios do Ministério da Agricultura para pensar o Brasil, para pensar um projeto nacional. E é um projeto que é diferente do projeto de Vargas, que é um projeto que talvez tenha sido o grande projeto nacional desse período, e depois dele a gente vai ter o nacional desenvolvimentismo do JK, né? E novos pensares. Olha a quantidade de coisa que foi feita nos anos 50. Né? Gilberto Freire publica Sobrados e Mocambos, em 57. O Sérgio Buarque, de Holanda, publica Visão do Paraíso, em 59. O Raimundo Faoro publica Os Donos do Poder, em 59. Ou seja, eles ficaram pesquisando e escrevendo e pensando nos anos 50. Né? Tristão de Ataíde, Introdução à Literatura Brasileira, em 56. O Antônio Cândido, A Formação da Literatura Brasileira, em 59. Guimarães Rosa vai publicar Grande Sertão Veredas, em 56. Você tem um manifesto concretista, né? O concretismo, todo o movimento que transforma as artes e a literatura, né? Os irmãos Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatali, né? Publicam, então, o manifesto em 57. A Revista Brasiliense, né, coordenada pelo Caio Prado Júnior, e a arte, né? Você tem aí uma série de modelos aí de transformação, né, que estão presentes nesse momento. Eu botei uma entrevista do Ferreira Goulart, mas eu não estou conseguindo achar. Eu vou ver se eu consigo ver, porque você tem o Teatro de Arena, você tem a abordagem de problemas sociais brasileiros, o teatro pensado como uma arma de luta política, né? O Grupo Oficina, em 58, teatro tablado. Então, assim, muita coisa acontecendo nesse momento. E no ar também, novos sons, né? A Bossa Nova, você tem a inauguração da Bossa Nova, peraí que eu vou voltar aqui, porque não dá para ver o vídeo, mas o vídeo tá, vocês depois vão conseguir ver que o vídeo está no Google Sala de Aula. Eu botei todos esses vídeos que estão aí no PowerPoint que eu estou passando. Né? É o nascimento da Bossa Nova. A Bossa Nova, de certa forma, ela sintetiza esse período todo. A gente tem aí o Johnny Alf, o Garoto e o Luiz Bonfá, em 52, lançando o LP precursor da Bossa Nova. A Bossa Nova, ela corresponde a essa modernização brasileira dos anos 50. Aí aparece um gatinho para bagunçar, a gente tira ele no meio da aula. Você tem aí, né, o início com o LP Canção do Amor Demais, de 1958. O João Gilberto acompanha a Elisete Cardoso no Chega de Saudade, que é a música de um compositor de formação erudita, né, que é o Antônio Carlos Jobim, e de um poeta da boemia carioca, que era diplomata, mas era um poeta boêmio, que é o Vinícius de Moraes, que ontem, inclusive, foi citado na encíclica do Papa Francisco sobre Fratelli Tutti. Todos os irmãos, ele fez essa encíclica no dia de São Francisco de Assis, né, pedindo paz, pedindo uma coisa muito interessante, que é a questão da solidariedade, criticando o neoliberalismo, né, criticando essas políticas do capitalismo contemporâneo e citando nosso querido Vinícius de Moraes. Então é preciso que isso fique registrado. Né? E depois eu vou tocar para vocês, porque aqui eu acho que eu não tenho como tocar, mas eu posso depois
tocar para vocês, tá? E aqui tem um documentário também em português sobre a Bossa Nova que eu vou colocar na hora lá chamo no Google Sala de Aula. Aqui é a capa do LP Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso, em Chega de Saudade, que eu vou passar para vocês também. E a gente estava repensando o Brasil, né? Então você tem um processo de industrialização acelerado, né? A modernização do Brasil, que é a modernização dos homens, dos pensamentos, dos hábitos, dos modos de vida, das cidades, da arquitetura, das artes, da técnica e da ciência. A gente tem uma expansão industrial que vai se refletir na estrutura populacional, né? E aí é justamente nesse momento que a gente vai ver mesmo acontecendo o inchaço das cidades, né? E a cidade vai ser o grande palco das manifestações dos conflitos sociais. Então, a gente tem trabalhadores, a gente tem movimento negro. Em 1950 é o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, no Rio de Janeiro, que vai criar também o Conselho Nacional das Mulheres Negras. Em 51, a gente tem a Lei Afonso Arinos, antirracismo, né? E é um modo de vida moderno. Então, vai se adaptando cada vez mais ao modo de vida cada vez mais acelerado, a classe média vai ficando cada vez mais consumista, você tem a troca do armazém pelo supermercado, né? Em termos de imprensa, a gente tem aí a Última Hora, a Tribuna da Imprensa, o Cruzeiro, que está desde 28, a revista Cruzeiro, que está fazendo agora edições imensas, super coloridas, né, com a tecnologia de impressão mais a vanguarda possível, né? E a Manchete também, em 52. A rádio continua, mas a TV chega em setembro de 50, né? O Assis Chateaubriand traz a televisão para o Brasil. Claro que ela ainda fica durante muito tempo somente, né, para as pessoas de maior poder aquisitivo, mas aos poucos, paulatinamente, a TV também vai se popularizando, né? E no cinema, a gente tem as grandes produções da Atlântica, da Vera Cruz, né? O cinema novo vai substituir, de certa forma, vai se contrapor a essas grandes empresas que eram muito baseadas no cinema hollywoodiano, né? E vai trazer um cinema de crítica social também, né? O Nelson Pereira dos Santos, o Glauber Rocha. Eu acho que é muito importante também a gente colocar e ver um pouquinho do Rio 40 Graus. Eu vou pedir depois para a gente assistir. Eu até tinha botado aqui. Então, assim, em linhas gerais, era isso que eu queria falar sobre esse primeiro momento, assim, para vocês terem uma ideia do tanto de coisa que está acontecendo, né? Que aí realmente é um momento que a gente tem, né, essa efervescência toda e está tudo acontecendo, né? E a gente tem também um momento que eu acho que é muito rico, que é justamente esse momento do governo, né, do Juscelino Kubitschek, né? Para falar o do Juscelino, eu acho que é importante a gente começar pensando na questão mesmo do projeto nacional desenvolvimentista, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar um pouco o que foi esse governo do Juscelino, né? Mas também pensar um pouco como que ele conseguiu ser um governo estável, né? Apesar da dificuldade inicial dele assumir, né? Por causa de todas as pressões, né, de grupos políticos que não queriam realmente que ele assumisse, sobretudo porque o vice-presidente era o João Goulart, né, o vice-presidente que na época se votava separado, né? O Juscelino Kubitschek, a gente pode dizer que o governo Juscelino foi um governo estável, né? Um governo estável no qual a democracia foi amplamente exercida, respeitada, né? E essa estabilidade do governo JK, ela deve-se, sobretudo, à aliança do PSD com o PTB, em primeiro lugar, à centralização política, em segundo lugar, e ao apoio das Forças Armadas, sobretudo na figura do
general Henrique Teixeira Lott. E havia toda uma mentalidade, como eu falava, né? Uma mentalidade desenvolvimentista. Era preciso ter olhos no futuro, despertar a nação, aproveitar suas potencialidades, né, e riquezas. E esses discursos do Juscelino Kubitschek, esse discurso, essa forma de narrar, né, de pensar o que seria o Brasil e como nós poderíamos crescer enquanto nação, revelam justamente os conteúdos da ideologia do desenvolvimentismo, sobre a qual o Juscelino Kubitschek vai se basear para a sua ação governamental. Então, se a gente for pensar assim, nas características do discurso desenvolvimentista, e aí, obviamente, eu estou apoiada, sobretudo, nos historiadores que estudaram aquela época, né? E aí a Maria Vitória Benevides, né? E Marli Mota e outros, né? O que a gente tem aí é justamente, né, uma característica muito interessante, que é que no discurso desenvolvimentista são eliminadas as diferenças de interesses e as aspirações dos grupos ou classes sociais. Essa ideia, nós somos um país com objetivos nacionais, né, minimiza e retira a luta de classes da discussão. Então, é muito interessante, porque o desenvolvimentismo é uma ideologia que propõe mudar dentro da ordem para garantir a ordem. E isso explica por que o JK ele defendia o nacionalismo, mas ele abria as portas ao capital estrangeiro. Então, o nacionalismo na ideologia desenvolvimentista, ele assume várias faces. Ele é patriótico, na medida em que encaminha o desenvolvimento da nação. Ele é internacionalista, quando se vincula à cooperação internacional, e é anticomunista, porque, né, a desordem, a subversão e o trabalho são incompatíveis. Então, o discurso anticomunista, obviamente, ele aparece nesse momento todo e ele continua a atravessar toda a história do Brasil republicano. E é muito interessante também a gente pensar como que Brasília, a construção de Brasília, aparece como a meta-síntese, né? Uma nova capital construída por milhares de candangos que vai corporificar a capacidade dos brasileiros. E também uma outra coisa importante que a gente tem que falar sobre o governo JK é justamente do plano de metas, né? Aquela ideia de acelerar a acumulação, aumentando a produtividade dos investimentos existentes, ampliando novos, né? Aplicando novos investimentos em atividades produtoras, né? Dando incentivo à industrialização acelerada, pensando isso como meio, né, para gerar novas oportunidades de emprego e elevar o nível da vida da população. Então, acaba tendo um certo sucesso esse plano, né? Mas, obviamente, você tem um aumento, né, da inflação e do custo de vida. E aí nós vamos ver que é um período também que tem muita greve, muita greve. E ele sempre justificando, falando que a crise é própria do crescimento, né? Então ele faz um plano de estabilização monetária, né? O PEM, abandona e rompe com o FMI em 59, né? Mas as condições realmente de vida da população, né? E a questão do crescimento da inflação acabam prejudicando em larga medida o que poderia ter sido mais, né, muito mais bem sucedido enquanto projeto de desenvolvimento do Brasil. Né? E a construção de Brasília, enfim, suscita várias questões, né? O que foi feito, como que foi feito, e etc. Né? A gente pode discutir depois. E tem essa coisa de rodar à frente do progresso, né? Essa ideia, 50 anos em 5, tem a ver com isso. Né? E mais, você ocorre justamente nesse período a implementação da indústria automobilística. Né? O Rombi Zeta, né? Que vai ser o primeiro carro fabricado
com capital e tecnologias brasileiras, né, em 1955, também é, de certa forma, um símbolo, né, dessa ideia de modernidade, de modernização, né? Então, por um lado, eu acho que é importante dizer, né, que o quinquênio do JK significou justamente a entrada do Brasil na fase de produção e consumo de bens duráveis, sem que isso significasse uma transformação efetiva das relações políticas entre os diversos setores de classe, né, e entre as classes. O crescimento industrial ele deveu-se também à manutenção do atraso de vastas regiões, né, sobretudo campo, onde o regime de latifúndio, de propriedade e as técnicas arcaicas de produção eram fatores favoráveis a uma evasão da mão de obra cada vez mais necessária nos centros urbanos. Então, o Nordeste, uma das regiões mais pobres do mundo, naquele momento, vai sofrer 2 secas e uma enchente durante os anos 50. Né? E a segunda seca, em 1958, vai levar ao Catete, que ainda não tinha inaugurado Brasília, né, o eco da força de organização dos camponeses e a necessidade de retomada do controle político dessa área, constantemente assolada por calamidades, pelos problemas advindos do regime de propriedade, né? Que, obviamente, as melhores terras faziam parte dos latifúndios. Os pequenos proprietários eles não contavam com a proteção das leis trabalhistas, né? Que vocês lembram que o João Goulart, no segundo governo Vargas, tentou começar a sindicalização do campo, mas não conseguiu completar, né? Ele saiu muito rapidamente do segundo governo Vargas. E a gente sabe que no campo os trabalhadores recebiam metade, ou às vezes até menos da metade, do que os trabalhadores da cidade. Então, a partir de 1950, a voz da igreja começa a elevar-se contra essa situação e, em 1960, a própria igreja vai se declarar a favor da reforma agrária, né? E aí a gente tem também uma coisa muito, muito rica para a gente conversar aqui, que é justamente a ideia, né, dessa luta no campo, através das ligas camponesas, né? Embora as ligas camponesas defendessem uma reforma agrária na lei ou na marra. Esse era o slogan das ligas camponesas, que tem origem no Engenho Galileia, a 60 quilômetros do Recife, em Pernambuco, em 1954. E até o final dos anos 50, as ligas camponesas elas já tinham se espalhado, se estendido por mais de 26 municípios, levando justamente esse lema, reforma agrária na lei ou na marra, sobre o qual assentavam a sua proposta de transformação da sociedade. Em 1959, foi criada a Sudene, né, o Celso Furtado, que vai pensar essa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e um dos primeiros documentos da Sudene fazia referência explícita aos problemas sociais e políticos de suma gravidade, né, existentes na região, e propunha a industrialização, a ampliação do fornecimento de energia elétrica, a modernização da agricultura, só não falava em reforma agrária. Então, para acabar um pouco assim com o caso, para a gente depois começar a discutir as entrelinhas desse processo todo, né, o fim do caso é o seguinte: quando chega às vésperas da eleição, né, a aliança PSD-PTB vai se romper, né, na ocasião justamente das articulações para as eleições de 1960, e nessas eleições concorreram 3 candidatos. O general Lott, né, o nosso Henrique Teixeira Lott, inclusive a professora Carla Carrone tem um livro que está na bibliografia do curso só sobre o general Henrique Teixeira Lott, né?
Então, é o Lott, o Adhemar de Barros, que era nosso conhecido lá, que eu até falei na época do populismo, tinha sido prefeito de São Paulo, o pessoal até escreveu um texto lá no grupo de Itatiaia sobre o que é o ademarismo, né? Porque ele cresce assim, e foi um dos prefeitos eleitos com o maior número de votos na época lá em São Paulo. E o outro candidato era o Jânio Quadros, o candidato moralista, né, portador de uma vassoura saneadora com a qual caracterizou sua campanha, contaria com os votos da classe média, da burguesia udenista e dos trabalhadores petebistas, porque eles foram criados na época os comitês Janjan, né? Janjan porque era Jânio Quadros e João Goulart, né? E essa dobradinha, né, Janjan, foram justamente os últimos governantes eleitos nos moldes do compromisso, né, que eu falei para vocês, para a gente botar entre aspas, porque a gente problematizou muito, né, desse chamado compromisso populista que até 1964 marcou a política brasileira. Né? Eu aconselho também vocês assistirem o Boris Fausto falando aqui no YouTube sobre o intervalo democrático aí de 45 a 64. Eu pretendo postar também no grupo da turma, né, no Google Sala de Aula, para vocês verem, né? E basicamente o que eu queria falar era isso nesse primeiro momento, tá? E aí nosso próximo encontro a gente vai falar melhor sobre todo esse período e aprofundar justamente pensando o governo Jânio Quadros e João Goulart até o golpe. Tá? É isso. Muito obrigada.